Evangelho segundo São João, no capítulo 16, no versículo 7, palavras de Jesus: eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Espírito, o Conselheiro, o Paráclito, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Queridos, esse comentário de Jesus, esta fala de Jesus, de que a sua partida, a sua volta para o Pai é para o nosso bem, resume a grande libertação que Jesus opera em nosso favor, e talvez a maior de todas as libertações. Jesus, ele nos liberta do medo. Jesus, ele nos liberta da culpa, do mal. Ele nos liberta do maligno, da morte, da condenação de Deus, do juízo de Deus, do castigo de Deus. Enfim, Jesus, ele nos liberta de tudo. Mas a grande libertação que Jesus opera em nosso favor é nos libertar dele mesmo. Essa é a maior de todas as libertações, porque o grande propósito de Deus nunca foi nos colocar ajoelhados aos pés de Cristo, para ficarmos olhando para Ele e pedindo, suplicando, clamando os favores dEle em nossa direção. O grande propósito de Deus era que Cristo nos revelasse quem é Ele, o Pai, e que compartilhasse conosco o Espírito do Pai, e que o Espírito do Pai, habitando em nós, nos colocasse de pé, para que saíssemos no mundo, iluminando o mundo com a luz de Cristo, fazendo no mundo as obras de Cristo, compartilhando com o mundo o próprio Pai, que Cristo compartilhou conosco. Quando nós nos colocamos de joelho na presença de Cristo e ficamos ali cantando musiquinhas, oraçãozinhas para Ele, não que isso é errado, pedindo favorzinho a Ele, nós transformamos em Cristo como um ídolo, como qualquer um de outras nações. Mas quando nós nos identificamos com Cristo, nós nos tornamos um com Cristo. E quando nós recebemos o Espírito de Cristo que veio viver em nós, nós nos colocamos de pé e nós saímos pelo mundo, sendo Cristo, para o mundo. E para isso nós precisamos ser libertos desse Cristo que não é o verdadeiro Cristo, que é um ídolo, que mantém pessoas infantilizadas, amedrontadas, acovardadas diante da vida. Nós precisamos ser libertos, queridos, desse Cristo que transformamos em um ídolo, que nós transformamos em um ídolo, para que nós venhamos viver o Cristo, o Deus conosco. Cristo, Deus em nós, Deus vivendo em nós e nós vivendo em Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. A minha oração é que eu seja liberto dessa espiritualidade ou dessa religiosidade infantil que idolatram Cristo, e Cristo, ele quer ser mais do que um ídolo. A minha oração é que eu seja liberto dessa espiritualidade infantil, para que Cristo viva em mim e eu viva em Cristo. A esperança desta terra é Cristo em nós, a esperança da glória é Cristo em nós.